Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue terminar bem no horário, não é? Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37, vamos avançar, né? Vamos concluir a palavra do domingo passado, atitudes que transformam sonhos em realidade. Glória a Deus. Por isso, irmão, que a gente tem que se encher da Bíblia, entendeu? Por isso que a gente tem que se encher da palavra. A palavra fez arder o coração daqueles discípulos. A gente ficar se enchendo de má notícia, é isso que a gente vai ficar, meu Deus do céu. Não, vamos encher o nosso coração da palavra de Deus, tá bom? Então, atitudes que transformam sonhos em realidade, a parte 2. Eu quero ler o nosso versículo, Gênesis 37, 5. Teve José um sonho, e o contou, o relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Teve José um sonho. Agora, preste bem atenção aqui para a gente. Eu vou voltar só um pouquinho, só para que aqueles que não estavam aqui no domingo passado possam acompanhar tranquilamente, sem nenhum problema, a palavra. E você vai lembrar também coisas importantes, não é? Então, veja bem, o José teve um sonho, não é? Vocês sabem, aquele sonho que os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de trigo dele, ok? 11 estrelas se curvavam diante da estrela do José, sol e lua também, não é? E aí, esse sonho se cumpriu. O José veio a ser o segundo homem mais poderoso do mundo, não é? Só abaixo do faraó. Agora veja bem, a gente falou que todo mundo tem sonhos aqui, todo mundo sonha, mas tem aquele sonho, que é aquele sonho que você se acha pequeno demais para ele, é aquele sonho impossível. Os sonhos de Deus só podem ser realizados por Deus, isso que a gente falou, não é? Então é um sonho impossível mesmo. A gente até deu o exemplo da Sara, né? A Sara riu, né? Ela tinha 90 anos e Deus colocou um sonho nela, dela ter um filho, não é? O próprio Moisés disse, eu vou libertar o povo, manda outro no meu lugar. Então esses sonhos impossíveis são os sonhos de Deus. E a gente falou o seguinte, que essa é a linguagem do Espírito Santo. É dessa maneira que ele comunica com você o seu propósito na vida. Diga comigo assim, sonhos de Deus, não é? Ou seja, os sonhos impossíveis. Diga de novo, sonhos são chamados, são propósitos. Então esse sonho de Deus, esse sonho impossível que você tem dentro de você, na verdade é o seu propósito na vida, é para isso que você nasceu, é o seu chamado, não é? Agora o que a gente falou no domingo passado? Que o José, ele correspondeu a esse chamado, a esse propósito, a esse sonho de Deus. O que é corresponder? É dar uma resposta. Ou seja, ele teve atitudes corretas. Não é só assim, porque tem muita gente que pensa assim, não, Deus falou comigo, me deu uma promessa, então eu vou ficar... Não vai acontecer nada. Você tem que responder, né? Então nós falamos na semana passada de 3 dessas respostas. Qual que foi a primeira? Quem lembra? Diligência. Muito bem. A gente viu que onde José passou, quando ele foi para a casa do Potifar como escravo, o Potifar confiou todo o dinheiro, o Potifar era um homem muito rico, confiou tudo na mão dele. Por quê? Não é só porque ele era um religioso, porque Deus era com ele, nada disso, irmãos. Ele era muito competente, ele era muito diligente, não é? Ele se tornou um homem de confiança. A confiança é algo que se conquista, não é? Você colocaria todo o seu dinheiro na mão de alguém assim? E depois, quando ele foi para a prisão, o carcereiro confiou todos os presos na mão do José. Por quê? De novo, se um preso fosse solto, o carcereiro morreria, não é? Então ele confiou porque o José era um cara diligente, não é? A Bíblia diz, viste um homem diligente na sua obra, Provérbio 22, 29, perante reis será posto. Amém? E a segunda coisa que a gente falou foi sobre a segunda resposta do José, para que ele transformasse aquele sonho, que era o chamado de Deus, em realidade era a consagração. Todos nós vamos passar pelo teste da consagração, não é? Então ali na casa do patrão dele, não é? A Miss Universo, que era a esposa do patrão, tentou seduzi-lo, e ele disse para ela, como que eu faria tal coisa contra o meu senhor Potifar, que tem confiado tudo na minha mão, e como que eu pecaria contra o meu Deus?
não é? Então ele foi aprovado no teste da consagração. E todos nós aqui, na construção do nosso sonho em realidade, vamos passar por esse teste. Eu falei que o o José não foi só testado ou provado na área sexual, mas também, eu digo principalmente na área financeira, não é? Porque todo o dinheiro do Potifar passava na mão dele, e a Bíblia diz que o Potifar não sabia o que ele tinha. Não é? Por que isso? Porque Deus estava preparando ele para administrar muito dinheiro lá na frente, que ele veio a se tornar o homem mais poderoso, não é, do mundo, tá bom? E a última coisa que a gente viu na semana passada, essa capacidade do José de perdoar. Então, também na construção de sonho e realidade, a gente vai ter que passar por isso, irmãos. A gente vai ter que perdoar, porque senão a gente vai ficar engatado, né? Vai ficar engatado lá atrás no nosso passado. E um dos filhos do José, ele colocou o nome de Manassés, Gênesis 41, 51. Por quê? Porque Manassés significa Deus me fez esquecer. Olha só, não é? Então tudo aquilo que ele passou, toda a injustiça, toda a maldade dos irmãos, ele diz, Deus me fez esquecer, eu deixei meu passado no lugar dele, lá atrás. Não é? Ninguém que não resolveu o seu passado dará certo na vida. Anota isso no seu coração. Não é? Por que eu digo isso? Porque Jesus disse, se vocês orarem, crendo que receberam, vocês receberam. Mas quando vocês estiverem orando e lembrarem que vocês têm alguma coisa contra alguém, para de orar, vai lá, resolve com a pessoa. Perdoa, resolve, não é? Porque senão, irmão, não é? A oração de vocês não vai ser ouvida. Não é? Então, o perdão, ele libera poder na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo ensina, perdoem uns aos outros para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. Beleza? Então quais são as 3 respostas que o José deu aqui na construção do sonho em realidade? Me fala aí. Diligência, consagração, perdão. Se você quiser, volta lá, né, assiste lá, está lá a palavra, lá no nosso canal do YouTube. Assiste lá, dá essa revisada lá, tá bom? E eu quero avançar então para a gente concluir mais três respostas que o José deu para transformar aquele sonho lindo dele, que Deus colocou no coração dele, sonho impossível, sonho de Deus, em realidade. Quem está pronto? Quem está pronto? Amém? Aleluia! Diga, estou pronto para receber. Aleluia! Então vamos lá. A primeira coisa aqui, gente, né, que seria a quarta, na verdade, né? A quarta resposta do José, diga comigo, fé. Agora diga com fé. Fé, tá bom, vamos ler Gênesis 50, 24. Diz assim, disse José a seus irmãos, eu morro, irmão, isso aqui é o final da história do José. Meu Deus, esse homem, meu Deus do céu. Não, José, vale a pena a gente passar pelo menos uns 1000 anos conversando com ele no céu. Olha só, disse José a seus irmãos, ele já estava velho, ele já estava com 110 anos, toda essa história já tinha se passado, ele foi um grande sucesso, ele salvou não só o Egito, mas salvou o mundo, não é? Salvou o povo dele, Israel, nós sabemos. Agora, no final da vida dele, olha o que ele vai dizer para aquelas pessoas que ficaram, os jovens que estavam ficando, né? Eu morro, estou morrendo, porém Deus certamente, olha só irmãos, isso é fé, Deus certamente, fé é certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se vê. Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Quem está comigo aqui? Irmãos, essa visitação de Deus demorou só 430 anos, nós sabemos, mas visitou. Mas o José deixou essa ordem, não é? Essa ordem de fé. Ele disse, olha, certamente. Por quê? Por que ele sabia que isso ia acontecer? Porque Deus tinha dado uma promessa para Abraão, não é? Que era o tataravô dele, não é? Depois confirmou com Isaque, seu bisavô, não é? Não é, então não é tataravô, é bisavô Abraão, não é isso? O Isaque, avô, o Jacó, pai, com os 3 Deus confirmou, olha, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra que mana leite e mel, não é? Para os 3, e agora o José está dizendo, gente,
Deus é Deus de palavra. Nós estamos presos aqui no Egito, não é? Nós estamos aqui, escravos do Egito. Mas eu vou morrer. Mas Deus vai visitar vocês, fica ligado. Porque eu não quero que os meus ossos sejam enterrados aqui. Quando vocês saírem daqui, leva o meu osso. Isso é fé. Sabe, irmão, o que é fé? É crer que Deus cumprirá a sua palavra. O que é fé? O que é fé? É acreditar no que Deus disse. Você pode repetir isso comigo bem forte? Eu quero ouvir você com lasca e tudo. Diga assim: fé é acreditar no que Deus disse. Deus disse, então vai se cumprir. Então, irmãos, esse José é um homem de fé. Eu estou falando que, eu tenho um sonho. O sonho é a linguagem do Espírito Santo para o meu propósito, para o meu chamado, para a minha missão na vida. Beleza, mas eu tenho que dar respostas, não é? Eu tenho que ser uma pessoa diligente no meu trabalho. Eu tenho que ser uma pessoa consagrada, separada do mundo. Eu tenho que ser uma pessoa que tem um coração perdoador. Agora, mais uma coisa, irmão, eu tenho que ser um homem de fé, porque senão eu vou duvidar da promessa de Deus. Inclusive, lá em Hebreus 11, 22, o escritor da carta aos Hebreus menciona esse episódio. Ele coloca o José lá na galeria dos heróis da fé, e ele diz assim mesmo: olha, foi pela fé que o José disse, não é? Daqui, não é? Há algum tempo Deus visitará vocês, e quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Foi pela fé que o José disse essas coisas. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos acreditar nessas promessas. Então vamos ver assim, né, nessa perspectiva de um homem de fé. Por que o José, irmão, nunca desistia? Já parou para pensar nisso? Pensa bem, se fosse você. Se fosse você, leia a Bíblia assim, olha, se colocando no lugar dos personagens. Se fosse eu, não é? Pensa você, o cara foi colocado numa cova pelos irmãos. E lá em cima da cova os irmãos ficavam falando: mata, enforca, vende. O que a gente faz? Se fosse você que tivesse ouvido isso, se fosse você que tivesse sido vendido para o Egito como um escravo, com 17 anos, não é? Chega lá, não conhece a língua, está com saudade dos pais, 17 anos é um garoto. Agora escuta bem, irmãos, o José, nada fazia o José desistir. Agora, por quê? Porque ele acreditava nessa promessa. Ele sabia, aquele sonho era uma promessa de Deus para ele. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você acredita no seu sonho? Não, eu acho que eu estou ficando doido com esse sonho. Irmão, não vai se cumprir. Se você não acredita nesse sonho, ele não vai se cumprir nunca. Ele não vai se cumprir nunca. Você acredita no seu sonho? Amém, queridos? Eu acredito nos meus sonhos. Quando eu converti, eu era bebezinho na fé. Eu estava assim, engatinhando na fé, né? Aí eu sonhei. Pensa bem, irmão, eu nunca pensava que ia ser um pastor, não é? Aí eu sonhei que eu estava num lugar, mas era um lugar muito, muito, muito grande, muito grande. Tinha muita gente, e eu estava pregando para aquelas pessoas. Eu estava pregando, loucura, eu estava pregando. E aí mas antes de eu me acordar, eu terminei de pregar e eu fui descer do palco ali onde eu estava pregando, e assim um homem de terno, todo mundo estava de terno, toda aquela grande multidão está terno e gravata. Não sei porquê, mas será que eu vou pregar em Brasília? Agora, o detalhe é que aquele homem estava de terno branco com gravata branca. Sabe aquele detalhe? Ele dizia assim para mim: se prepare, porque você vai pregar para essas pessoas. E eu me acordei rindo, claro. Mas ainda não se cumpriu isso. Não se cumpriu isso. Mas eu acredito no meu sonho. Então eu não posso morrer, porque ainda não aconteceu. Está entendendo? Estou com medo. Não estou com medo, porque Deus me prometeu. Está entendendo o que eu estou falando? Você tem um sonho desse impossível, você não vai morrer. Você é imortal. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Virei. Você é imortal até que o seu sonho se cumpra. Agora, é claro, você tem que dar respostas. Fica lá na sua rede, esperando o sonho se cumprir. Não vai acontecer. Agora, veja bem, irmãos, o José acreditava. Deus me falou, mas eu estou preso nessa cova. Mas Deus me falou, ainda não se cumpriu. Aí ele vai para o Egito.
Ele se torna escravo. Depois ele se tornou o mordomo do Potifar, mas antes disso ele apanhou muito como escravo. Foi explorado como escravo, mas ele pensava, não, alguma coisa vai acontecer, porque não se cumpriu ainda. Aí ele se tornou o cara, né? O mordomo de um homem muito rico. Beleza. Ele começou a pensar, agora está melhorando o negócio. Agora sim, agora escuta bem. Aí a mulher do cara faz a armadilha, nós vimos na semana passada, e ele vai para a prisão. Agora escuta bem. E se fosse você? Irmãos, começar uma coisa. Quer ver aí? Ó, essa igreja tem um monte de empresário poderoso, né? Vamos lá. Começar um negócio. E vai, aí você sofre, rala, ninguém acredita em você, não vende, não sei o quê. Aí você começa a romper. Aí você chega lá, rompeu, deu certo. Oh, Jesus! Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O José voltou para a cova. Quem está me entendendo? Ele voltou para a masmorra, ele voltou para a prisão, ele voltou para o fundo do poço, ele voltou para o buraco. Se fosse você. Uma coisa é você começar, difícil, você rompe. Agora quando você está lá em cima e perde tudo de novo, e tem que começar tudo de novo. Irmão, só um homem de fé, para não desistir, e para não entrar em... Eu como pastor, eu já vi muita gente desistir, depois que quebra. Então o José quebrou, irmão, ele desmoronou, ele estava bem na foto, agora ele era o último de novo da fila. Quem está me entendendo? Por que ele não desistia? Deus me disse, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não, eu fico imaginando nas conversas dele com o próprio Jacó, quando a gente lê a história do Jacó, o Jacó foi muito enganado pelo sogro dele, o Labão, né? O Jacó vivia começando e voltando de novo, pro zero. Aí ele chegava, aí o sogro enganava ele perdia tudo. Aí ele passava mais um ano criando as ovelhas do sogro. O sogro dizia, se nascer tudo listrado, o que nascer listrado é teu, tá bom? Tá bom, tá certo. Aí nascia, claro, ele orava, Deus mostrava para ele em sonhos que ia nascer listrado, ele ficava feliz quando chegava a hora do sogro pagar o salário. O sogro dizia, não, eu não disse nada disso de listrado, não disse nada disso, eu falei liso, o teu salário é o liso. Aí ele ficava liso o tempo todo. 6 anos servindo nessa escravidão, fora os 14 que ele serviu de graça o sogro. Irmão, o Jacó vivia começando e... Mas eu imagino o Jacó contando para o José, José, nunca desista. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Mas se vocês desistirem, a minha alma não se alegrará em vocês. Hebreus 10, 38. Justo. Mas pastor, eu não sou justo. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. Você é justo sim diante de Deus, aleluia. E o justo vive pela fé. Agora, se você retroceder, se você desistir, ele não se alegra em você. Então o irmão José, ele nunca desistia por causa disso, porque ele acreditava no que Deus disse para ele, amém, queridos? Então lá na casa do Potifar, ele perdeu tudo de novo, fundo do poço de novo, mas ele continuava fiel. E lá na prisão, escuta bem, lá na prisão, quando o copeiro e o padeiro sonharam, olha só a resposta do José para eles. Aí eles contam o sonho. Eles acabam de sonhar. Aí o José passa por eles e pergunta assim, por que vocês estão tão tristes? Por que vocês estão tão preocupados? O que aconteceu com vocês? Aí eles respondem, nós tivemos um sonho, e ninguém consegue interpretar, ninguém sabe. Ele disse, olha a resposta do José, Gênesis 40, versículo 8. Tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai meu sonho. Irmão, isso não é soberba não, isso é fé. Deus vai revelar o sonho de vocês. Conta para mim. Quem está entendendo? Às vezes a gente vê um irmão passando uma dificuldade, né, irmão? A gente não tem aquela coragem de dizer, Deus vai fazer na sua vida. Que Deus, o meu Deus, não é homem para que minta, Ele prometeu, está aqui. Você sabe encontrar uma promessa dele aqui para aquela pessoa, naquela situação, e você dizer para ela, Deus
vai fazer. O José diz para aqueles homens: Deus vai interpretar. Pode me contar, estou aqui, fala aí. O nome disso é fé, irmãos, e realmente, não é? Os caras contaram o sonho e o José interpretou, e aliás, vocês sabem que foi graças a esse sonho que lá depois de 2 anos ele lembrou, não é? O copeiro lembrou e contou. Agora escuta bem, se fosse você ajudou o cara, o copeiro, não é? Aí você revelou o sonho dele, ele sonhou que ele estava de novo servindo o faraó. O José disse: olha, esses 3 ramos que você viu nessa videira são 3 dias, e você espremendo a uva no copo do faraó significa que ele vai chamar você de volta, você vai ser liberto da prisão e vai servi-lo. Agora, quando isso acontecer, isso se cumprir, e vai se cumprir, não se cumprir, mas olha a fé do José, quando se cumprir, quem está comigo? Meu Deus, isso é fé. Quando se cumprir o que eu disse para você, lembra de mim, irmão, o cara esqueceu ele. E se fosse você? Quem está me entendendo? Puxa vida, a minha última chance. Aquele cara era a minha última chance. Agora não dá mais, vou morrer. Já era. Não, eu tenho um sonho. Deus falou comigo, eu não estou doido. Eu vi aqueles feixes se prostrando diante de mim. Eu vi as estrelas, eu vi o sol e a lua. Sol e lua representam governo. Eu vi os governantes se curvando na minha frente. Vai acontecer. Mas não tem como sair daqui. Não sei o que ele vai fazer, mas vai fazer. Vocês estão entendendo que tem que dar uma resposta de fé. Irmão, vocês sabem que ele sai ali, eu acho lindo isso, não é? Ele sai, porque o copeiro 2 anos depois lembra do José, e graças a Deus, viu, irmãos? Graças a Deus que foi 2 anos depois, porque se o copeiro saísse dali e falasse do José para o faraó, ele teria arrumado um emprego de ajudante de cozinha. Mas 2 anos depois, quando o próprio faraó teve aquele sonho de Deus, aquele sonho, 7 anos de 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas e ficavam mais magras, e ele não sabia interpretar e ninguém sabia. Quando ele sonhou aquilo, o copeiro lembrou: eu lembrei, tem um cara na prisão que revelou meu sonho, aconteceu. E aí, irmãos, eu acho lindo isso. O rei manda chamar o José depressa. Olha só o que acontece. Gênesis 41, 14. Faraó mandou chamar José à pressa. Olha o que ele fez. Veja se isso não é uma atitude de fé. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Irmão, veja bem aqui, onde é que está a fé aqui? Pensa bem, o cara está lá, a gente não sabe quantos anos exatamente, né, ele ficou ali. 2 anos ele ficou esquecido pelo copeiro. Os teólogos dizem que ele ficou pelo menos uns 3 anos preso. Irmão, numa masmorra, numa penitenciária de segurança máxima, porque ele estava preso como se fosse um estuprador da mulher de um homem poderoso. Não tinha carinho para ele ali não, irmãos, não é? Então quando chegou a ordem, é para você se apresentar diante do faraó, e ele quer pressa, ele disse: calma, eu vou fazer a minha barba, e eu vou me arrumar, porque esse é o meu dia. Quem está me entendendo? Irmão, às vezes o cara sai da casa dele todo, lá na minha terra chama requenguela. Ele sai todo requenguela, com a barba mal feita, a camisa pior que ele tem, né, da eleição retrasada, esperando o dia dele. Irmão, o faraó vai passar por ele, o rei vai passar por ele, vai pensar que ele é um mendigo, vai jogar uma moeda para ele. Irmão, isso que o José pensou: esse é o meu dia, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado. O quê? Não, é rápido. Tão rápido quanto eu puder fazer a minha barba e trocar de roupa. E eu imagino que ele já deixava uma roupinha dobradinha melhor, porque vai acontecer. Quem está me entendendo? Você não acredita? Por que ele foi trocar de roupa, se não tivesse uma roupa arrumadinha ali, melhor para ele? Não tem roupa, só tem trapo. Não. Hoje é o meu dia, calma. Irmão, nada vai acontecer se a gente não der uma resposta de fé. Entende? E outra coisa, depois que ele se tornou o homem mais poderoso do mundo, e o faraó disse para ele: olha, tudo está na sua mão, está aqui o meu anel, o que você assinar está assinado, você é o rei do Egito, o que você fizer está feito.
Irmão, pensa bem, o cara tem o anel do rei, ele tem toda a autoridade, ele só deu uma palavra para o faraó. Ele disse: olha, faraó, esse teu sonho significa o seguinte: vão vir 7 anos de fartura, e depois 7 anos de muita fome, não só no Egito, mas no mundo inteiro. Quem está ligado? Só que tem uma coisa, irmão, o faraó não tinha essa comprovação de que isso ia acontecer, mas o José sabia que ia acontecer. Então o José agiu naqueles 7 anos de fartura, com toda a certeza que viriam 7 anos de fome. Então ele guardou 20%, e a Bíblia diz que naqueles 7 anos veio uma abundância de colheita. Eles tiveram que construir muitos e muitos celeiros espalhados por toda a terra. Por quê? Porque não ia sustentar só o Egito, ia sustentar o mundo habitado da época. E pela fé, o José ajuntou 20% da produção durante 7 anos. Quem está me entendendo? Ele podia pensar: não, nós já temos muito, né? Olha aí, já tem demais. Não, Deus falou que era Deus. Diga assim: fé é acreditar no que Deus disse. Deus falou, eu vou juntar 7 anos. 7 anos. Irmãos, que homem de fé. Quando o filho dele nasceu, e tudo ele atribuía a Deus, ele chamou Manassés. Por quê? Deus me fez esquecer. Quem fez ele esquecer toda aquela maldade que fizeram com ele? Deus. Quando nasceu o Efraim, o que significa Efraim? Deus me fez prosperar. Ele atribuía tudo a Deus. Ah, Deus me... Aconteceu uma coisa. Ah, eu sou muito sortudo. Eu sou um bom negócio. Rapaz, eu sou o cara. Você tirou a glória de Deus, meu irmão, quando você fez isso. Foi Deus que te fez prosperar. Foi Deus que não te deixou morrer. Quem está me entendendo? E sabe esse coração do José? Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus vai revelar o seu sonho, copeirão aí. Eu não sei nada, ele disse. Quando o faraó disse: eu ouvi dizer que você sabe revelar sonho. Ele disse: eu não sei nada. Te contaram uma mentira. Eu não sei. Como assim? O meu Deus vai revelar o seu sonho, faraó. Ele vai te dar uma resposta para o seu sonho. Meu Deus do céu. Quem está me entendendo que nós precisamos dar uma resposta de fé na construção do nosso sonho em realidade? Por que muitos de nós, irmãos, temos perdido essas coisas? Por que muitos de nós temos, o sonho passa, aquele sonho, o sonho morre, porque eu não dou uma resposta de fé. Eu acho como se Deus tivesse mentido para mim, não é, queridos? Agora veja bem, para terminar, né? Oh meu Deus do céu, por que o tempo passa tão rápido? Tão boa essa palavra, né? Agora, veja bem, se eu não conseguir falar os 3, eu vou falar só 2 pelo menos. Aí a gente deixa um só para a semana que vem. Mas eu vou terminar bem no horário. Veja bem, eu acho tremendo isso, porque, irmãos, olha aqui, ó. O que isso tem a ver com a gente, pastor? O que isso tem a ver com a gente? Isso é no Antigo Testamento, não é? O que a gente tem a ver com Abraão, com Isaac, com Jacó? Porque o José pensava sempre assim. Quando ele diz isso assim, olha, quando ele diz isso, lá no começo, né? Quando ele fala assim, o Deus de Abraão, olha, ele fala assim, fica tranquilo, porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai visitar vocês. E quando ele fizer isso, leve os meus ossos para a terra que ele prometeu, porque ele vai cumprir, né? Fé. Agora, o que a gente tem a ver com isso? Eu acho tremendo, irmão, porque veja bem, tem tudo a ver com a gente isso. Sabe, porque a Bíblia diz assim, olha, no Novo Testamento, Gálatas 3,13. Quer ver? Eu quero que vocês acompanhem isso comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha o 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem está me entendendo? Você é um gentil. O que é um gentil? Que não é um judeu. Agora olha o que diz Gálatas 3,29. Se vocês são de Cristo, vocês são descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, irmão, eu posso pensar igual o José. O José pensava, não, pessoal, vai dar certo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai arrancar vocês daqui, vai levar vocês para uma terra que emana leite e mel, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele vai cumprir. Quando acontecer, leva meu osso.
Aí eu fico pensando, puxa vida, mas ele era filho do Abraão, né, pastor? Mas eu também sou, porque eu sou de Cristo. Então eu sou descendente de Abraão, eu sou herdeiro segundo a promessa, aleluia. Eu fico pensando assim, irmão, o Jacó, quando o José começou a prosperar, sabe quantos anos o Jacó tinha? 130 anos. Pensa bem, 130 anos, e o cara chega na miséria de novo, depois que ele passou tudo aquilo que ele passou a vida inteira, na casa do Labão, aqueles altos e baixos, aí ele deu certo, ficou rico, vocês sabem, ele ficou muito rico, ele tinha muito gado, muitos servos, agora com 130 anos veio uma pandemia. Quem está comigo? Irmão, foi mundial o negócio, todo mundo perdeu tudo, só tinha riqueza no Egito. O Jacó foi para a lona de novo. Mas escuta bem o que eu vou te falar aqui, escuta, quem está comigo aqui? Ele era descendente do Abraão. Quem está me entendendo? Que ele era descendente direto do Abraão. Deus estava preparando uma terra para ele, lá em Gósen, a melhor terra do Egito. E Deus estava fazendo com que o filho dele fosse o cara mais poderoso daquela terra. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Deus tem uma Gósen para você. Você acredita nisso? Não estou nem aí, irmão. Olha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus tem uma terra de Gósen para mim. Porque eu sou descendente do Abraão. Eu sou de Cristo, eu sou herdeiro do Abraão, herdeiro segundo a promessa. Tem uma terra de Gósen para mim. Você acredita que tem uma terra de Gósen para você? E aí, irmão, chega a notícia para o Jacó. Jacó, acharam a sua Gósen. O Jacó nem acreditou. E o seu filho é o dono da terra lá. E ele vai mandar buscar o senhor, Jacó. O Jacó com 130 anos. Irmãos, eu acho que ele ficou tão impactado com aquele negócio, aquele milagre no final da vida dele, que ele viveu mais 17 anos no Egito. De tão empolgado que ele ficou. Aleluia. Aleluia. Vamos pular, vamos passar ao segundo ponto. Está muito gostoso, mas vamos passar, né? Quem entendeu? Qual é a quarta resposta? Fé. Lembra que quando eu falei sobre fé, que eu disse a fé é o sexto sentido, né? Visão, audição, olfato, paladar, tato. Mas essas coisas não tocam no mundo espiritual. Eu não posso ouvir com esse ouvido o mundo do espírito. Eu não posso ver com esses olhos aqui o mundo espiritual, os anjos, o Senhor, essas visões, os sonhos. Mas o sexto sentido é a fé que Deus nos deu. Romanos 12, 3, ele repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Então ele não fez a gente, irmão, você não é cego, surdo, mudo espiritualmente, porque você tem fé. Porque senão a Bíblia seria mentira. Nós temos uma porção de fé, agora nós temos que colocá-la em ação. E é esse sexto sentido que vai tocar nesse mundo espiritual. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que os discípulos que eu falei aqui na oração estavam tão tristes. Quando Jesus falou a palavra, eles fez arder o coração. Quem está sentindo o coração começar a arder de novo? Quem está sentindo aí? Olha aí, está vendo? 2 pessoas, aleluia, glória a Deus. Então, quinto lugar, né? Quinto lugar, a segunda resposta do José. A fé tinha que ser maior, né? As outras são bem pequenas, mas são poderosas. Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo pelo menos terminar essa segunda. Ou a quinta, né? O José era um homem de honra, meu irmão. Nós temos que dar essa resposta. Quem está comigo aqui? Quantos tem um sonho impossível? Só o pessoal do sonho impossível da semana passada. Cadê? Aí, ó. Todo mundo impressionante, né? Você está entendendo que isso que Deus está falando no seu coração, esse sonho impossível, você não pode jogar fora, porque é a sua missão na vida, é o seu propósito para o qual você nasceu. Senão no final, irmão, da vida, que foi que você... eu fiz isso, fez aquilo, aí Deus vai dizer assim, mas eu não te chamei para isso. É construir uma ponte, né? Daqui até Marte, mas eu não te chamei para isso, filho. Você não fez nada, você foi inútil.
Quem está me entendendo? Por isso, irmão, que a gente tem que estar ligado para a gente cumprir o nosso sonho, porque o nosso sonho é o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Agora, a primeira coisa, ou a quarta coisa, a fé. Tem que dar essa resposta. Agora, a quinta coisa é honra. Olha como que é importante, irmãos, a honra na construção do nosso sonho em realidade. Gênesis 48:1. A gente tem pisado demais na bola nesse princípio, nesses últimos dias. Mas a gente vai restaurar esse princípio em nome de Jesus. Gênesis 48:1 diz assim: passadas essas coisas, disseram a José, teu pai, 147 anos o Jacó agora, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Agora escuta bem, irmãos, eu acho tremendo isso. Porque veja bem, a essas alturas, 17 anos se passaram, ok? Quando Jacó chegou no Egito, já tinham 2 anos de fome, ok? Então, 5, não é? 5 anos de fome, mas o José cuidou deles lá em Gósen, eles ficaram bem na foto, nem perceberam a crise. Diga, eu nem vou perceber essa crise, só os que têm fé. Agora, depois vieram 7 anos de abundância, então Jacó, irmão, viveu mais na abundância ainda, não é? Entendeu o que eu estou falando? Perdão, eu troquei, né? 5 anos de abundância, aí depois quando vieram os 7 anos de fome para todo mundo, ele estava na abundância. Quem está comigo? Tá, então quantos anos são aí? 12. Ainda faltam 5, irmão. 5 anos não tinha mais crise, já tinha passado tudo, estava tudo bom, estava tudo bem numa boa, ninguém usava mais máscara, estava todo mundo viajando por todo o Brasil, pelo mundo, as igrejas estavam lotadas, aleluia, não tinha mais espaçamento, estava tudo certo. Quem está me entendendo? Aí, irmãos, o Jacó adoece, também 147 anos, seu Jacó, não é? Vocês estão entendendo que os filhos do Jacó todos estão no Egito? E que todos os netos dele também estão? Irmãos, e o único filho que teve a iniciativa de honrar o pai foi o José. Está morrendo teu pai, ele que sustenta todo mundo, ele que é um milionário. Eu sustento o papai, eu sustento meus irmãos, sustento todo mundo, meus sobrinhos. Irmão, ele foi o único cara que pensou, meu pai vai morrer, mas não morre antes que ele abençoe meus 2 filhos, o Efraim e o Manassés. Meu Deus do céu, esse cara... Porque isso é muito importante para um homem de honra, a bênção dos pais. Quem está me entendendo, gente? Por isso que a Bíblia diz que aquele, não é, lá em Efésios 6, não é, versículo 1, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Não é? Olha, para que te vá bem. Ou seja, para que você dê certo na vida, seja um sucesso, e para que se multipliquem os seus dias sobre a terra. Está entendendo? Então o José foi lá e, papai, esses aqui são meus filhos, o Efraim e o Manassés. Eu quero que o Senhor abençoe meus filhos. Você sabe, né, da história, né? Que o Jacó já estava cego, 147 anos, ele colocou a mão direita sobre a cabeça do Efraim. Perdão, colocou a mão direita sobre a cabeça do Manassés, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça do Efraim, que era o mais velho. Ao contrário, né? Ele colocou então a mão direita sobre a cabeça do Efraim. Não. É verdade, obrigado, vocês estão ligados. Sobre a cabeça do Efraim, que era o mais novo, e colocou a mão esquerda sobre a cabeça do Manassés, que era o mais... Aí o José disse, não, pai, está errado. Esse aqui é o primogênito. Aí ele disse, não, o mais novo vai governar o mais velho, vai ser mais poderoso do que o mais velho. E tem mais uma coisa, ele falou assim, e isso vai acontecer, e tem mais uma coisa. Agora, o Efraim e o Manassés são meus. Eles são meus filhos, como você é meu filho, como o Rubens é meu filho, como o Benjamim é meu, eles são meus. A partir daqui você recomeça os seus filhos, mas eles são meus filhos, eles são meus herdeiros diretos. Quem está me entendendo? Meu Deus, isso foi tão importante, porque lá na frente, lá no capítulo 49, o Jacó chama todos os filhos e vai abençoar todo mundo, né? Ninguém quis, só o José que quis primeiro, mas ele chamou todo mundo agora para abençoar.
Aí ele falou assim: Rubem, você é o primogênito, mas você não vai ser mais o primogênito. Não é porque ele desonrou o pai dele, ele deitou com a concubina do pai dele. E ele disse: agora a primogenitura é do Efraim e do Manassés. Isso é muito importante no mundo espiritual. Então, irmãos, aquele que honra será honrado. A Bíblia diz, não é? 1 Samuel 2,30. Aquele que me honra, eu honrarei. Aquele que me despreza será por mim desmerecido. Quem está comigo aqui? E como que eu honro a Deus? Mas pastor, como que eu honro a Deus? Está lá, irmãos, em 1 João 4,20. Aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão, a quem vê é mentiroso. Isso vale para todos os princípios. Eu honro a Deus, mas eu não honro meu pai. Eu não honro meu chefe. Eu não honro minhas autoridades. Então eu não honro a Deus. Sou mentiroso. Como é que eu não honro uma pessoa que eu vejo e posso honrar um Deus que eu não vejo? Quem está comigo? E o que é honra? Diga assim comigo: honra. A palavra honra, time, no grego significa dar o devido valor, valorizar. Honra não é uma questão de conduta. Esse meu pai é muito bonzinho, muito crente, muito espiritual, muito honesto. Eu vou honrar. Não. Honra é uma questão de identidade. Você o honra porque ele é pai. Tem alguém me ouvindo ou não? Irmãos, e isso foi uma marca na vida do José. Aonde esse camarada andou, ele honrou os líderes dele. Ele chegou na casa do Potifar, ele honrou o Potifar. Ele valorizou o Potifar, ele é o líder dele. Ele honrou o cara, ele foi honesto com o cara. Ele chegou na prisão, irmãos, ele honrou o carcereiro. Ele se tornou o homem do faraó, ele honrou o faraó. Onde o José andava, ele valorizava as pessoas. Ele honrou até, irmãos, o copeiro e o padeiro. Porque honra é dar valor. Quem está me entendendo? Aleluia! Glória a Deus. Agora, deixa eu só abrir esse parênteses que é importante para você entender esse princípio da honra. Eu quero que vocês leiam um versículo comigo muito chave. Aqui em 2 João 1,8. Quer ver? Olha só. Vamos entender isso aqui, gente. Olha a consequência, a recompensa da honra. Olha aqui, ó. Acautelai-vos, ou seja, cautela, cuidado. Tem um perigo aqui, tem um sinal de perigo aqui. Perigo. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas, para receberdes, leia para mim, mas para receberdes, escuta bem, para receberdes completo galardão. Irmão, o José recebeu o completo galardão. Se tem um completo galardão, tem um galardão parcial. E tem nenhum galardão. Quem está me entendendo? O que é que você quer? Você quer um galardão parcial. Você não quer nenhum. O que é galardão? Recompensa. Diga galardão. É recompensa. Ou você quer um galardão completo. Você pode receber uma bênção pela metade. É isso que esse texto está dizendo. Ou você não pode não receber. Ou você pode perder o que você já recebeu. Os 10 espias perderam a bênção, a terra prometida era para eles, mas eles desonraram o Moisés. Quem está comigo? Eles desonraram o Moisés e eles perderam o que Deus já tinha dado para eles. Agora escuta bem, olha um exemplo de recompensa parcial. Jesus está lá em Nazaré, Marcos 6,5, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Irmãos, se Jesus estava lá, era para acontecer grandes milagres, paralíticos deveriam andar, mortos deveriam ressuscitar, era para grandes milagres acontecerem ali, mas o que aconteceu ali? Alguns foram curados de dor de cabeça. E qual é a razão disso? Jesus mesmo explicou, ele diz assim mesmo, porque lá em Marcos 6,3, fala assim, eles disseram, não é este o carpinteiro, filho da Maria? Irmão do Tiago, José, Judas e Simão, não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E eles escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes. Por que eles não receberam galardão completo? Não honraram. Por que os espias perderam o galardão que eles já tinham recebido pela fé, né? Desonraram. Agora olha só, irmãos, exemplo de não receber nenhuma recompensa. A Bíblia diz que, olha só o que diz aqui Lucas 5,17. Quer ver? Acompanha comigo. Aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, Jesus. Achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém.
E o poder do Senhor estava com eles para curar. Irmão, o poder estava com ele para curar. Sabe quantos fariseus receberam uma bênção ali? Nenhum. Ninguém recebeu bênção ali. O poder estava sobre Jesus para curar, mas ninguém foi curado. Olha o que os escribas e os fariseus estavam falando em Lucas 5:21. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Porque Jesus tinha falado assim para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Os caras começaram a desonrar Jesus. Quem é esse aí que está perdoando o pecado? Ora só, onde já se viu? Não receberam nada, porque desonraram. Quando você desonra, você perde o que você tem. Quando você desonra, você recebe pela metade. Quando você desonra, você pode ficar sem bênção nenhuma. Sabe quem foi o cara que recebeu nesse episódio em particular? Foram os doidos malucos que quebraram o telhado da casa e baixaram o paralítico na presença de Jesus ali, dizendo: nós acreditamos que o Senhor pode ressuscitar, recuperar, curar esse camarada. E eles honraram Jesus. E ele foi. Agora escuta bem, olha só como que a honra tem tudo a ver com a bênção completa. O centurião romano, lembra? Quem conhece o centurião romano na Bíblia? Não é? De Mateus 8. Irmão, o centurião era um oficial do exército dominador. O cara era como se fosse um coronel do exército hoje, não é? Um homem muito importante e rico. Esse cara vai com Jesus. Irmãos, esse cara se prostra na presença de Jesus. E Jesus é judeu. Jesus pertence a Ralé. Ele é um escravo romano. O governante, vamos dizer assim, né? O cara que está no poder se prostra diante do escravo e diz assim, e diz para ele: eu sou um homem debaixo de autoridade, e se alguém manda eu fazer uma coisa, eu faço. E eu tenho homens debaixo da minha ordem. Se eu mando eles fazerem, eles fazem. Se o Senhor disser uma palavra, o meu criado será curado. Jesus disse assim: eu nunca vi uma fé como essa em Israel, aleluia. O que esse cara recebeu? Galardão completo. Por quê? Porque ele deu muita honra. Ele deu muita honra. O que aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro recebeu de Jesus? Galardão completo, honra. Ele disse: enquanto for pregado o evangelho, lembre dela. Fale dela, fale dela. Por quê? Porque, irmãos, ela derramou aquele perfume caríssimo que o Judas, preocupado com as entradas das ofertas, falou assim: esse dinheiro, isso deveria ter sido vendido e dado aos pobres. Que desperdício. E ela recebeu completo galardão. Por que o José conseguiu transformar o sonho dele em realidade? Porque o José era um homem de honra. Talvez, irmãos, a gente tenha que consertar isso. A gente está correndo porque a gente tem muito talento, a gente tem muita sorte, a gente talvez até tenha muita fé, a gente é diligente, a gente está se consagrando, a gente está fazendo tudo certo. Mas está lá, irmão, um pai ferido por nós, lá atrás. Uma mãe. Está lá um empregador que nos deu uma mão. E nós pagamos, na época, a gente estava lascado na vida. Olha, se eu estou falando isso, eu não sei da vida de vocês, né? Cuidado aí, de repente eu falo certo, né? É o profeta. Estava lascado. Aí o cara dá um emprego. Mas eu já vi isso, irmão, nesses anos todos eu já vi tanto isso. O cara estava lá: meu irmão, me dá um emprego. Aí o cara lá deu emprego, ajudou e tal. Aí ele ficou bem. Agora ele coloca o cara na justiça, arrebenta com o cara. Irmão, cuidado. Depois a gente não entende como que a vida se fica travada, tudo travado na vida. A Bíblia diz: aquele que paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. Tem alguém me ouvindo? Deixa eu terminar. Acho que vai dar para terminar. Se você me der até meio-dia. Brincadeira. Vai terminar. Faltam 10 minutos e vai terminar. A última coisa aqui, gente: generosidade do José. Então, qual que é a primeira? Qual que é a primeira? Não, a primeira não, a quarta, né? Qual que é a quarta? Fé. Qual que é a quinta? Honra. Eu quero galardão completo. Não me interessa galardão parcial. Eu quero galardão completo. E vocês? Não quero perder o que eu já tenho, não é? E não quero ficar sem galardão. Honra, 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 honra. Tá bom, e a última coisa aqui, generosidade. Vamos ver aqui o versículo, Gênesis 42, 25.
ordenou José que lhes enchesse de cereal os sacos e lhes restituísse o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim eles fizeram. Agora, escuta bem aqui, ó. Então aqueles irmãos, lembra? Os irmãos que mandaram, que prenderam ele na cova, que venderam ele, que fizeram ele passar por tudo que ele passou, não é? Agora os caras estão com fome, chegou a fome lá, não é? Chegou a fome, o que aconteceu? Aí, irmãos, o que aconteceu? Os caras foram lá pedir ajuda, socorro, socorro. E o José, irmãos, ele não falou assim, vou dar uma esmolinha para vocês. Irmãos, ele deu, foi um banquete para os caras. E aí ele mandou encher os sacos de alimento, e o dinheiro que os caras tinham pago, ele mandou colocar de volta no saco. Lá na frente, quando os caras viram o dinheiro, eles ficaram, meu Deus, o nosso dinheiro voltou aqui, o que é isso? Está acontecendo? O cara generoso, esse José. Na segunda vez que eles foram para o Egito, olha só o que diz Gênesis 43, 24, os irmãos, né? Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e lhes lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos, não é? E também deu ração para os jumentos dos seus irmãos. Versículo 34, então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de um Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram. Irmãos, é interessante, sabe, ele era muito generoso, José. Os caras que fizeram mal para ele cuidou, não é? Ele ajudou, abençoou, deu o melhor, colocou todo mundo eles na casa deles, ele colocou os nomes na mesa, os caras ficaram impressionados, ele sabia, claro, né? Claro, mas os caras não estavam reconhecendo ele, mas ele colocou os nomes pela idade, os caras ficaram impressionados, como assim? Ele colocou a gente por idade, não é? Do primogênito ao mais novo. Encheu eles de bênção, abençoou os caras que fizeram mal para eles, não é? Agora escuta bem, por que isso? Por que isso? Aí eu quero terminar te fazendo um desafio. Isso falou muito no meu próprio coração, não é? Irmão, honestamente aqui, eu vou te fazer uma pergunta honesta. Quem aqui quer ser pobre? Eu quero ser pobre. Meu alvo na minha vida é ser pobre. Tem alguém? Tá, agora vamos lá, né? Quem quer ser rico? Ah, não, levanta a mão aí. Ah, vocês são... Irmão, todo mundo quer isso. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem nenhum erro nisso. Porque se tivesse, a Bíblia diz que Jesus, por amor de nós, se fez pobre em nosso lugar, para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Uma das bênçãos da redenção é a prosperidade mesmo, né? Aí os caras ficam falando contra a doutrina da prosperidade. Irmão, eu sei que tem muito exagero. Tem muita gente se dando bem nesse negócio aí. Mas, irmão, que a Bíblia promete. Né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Onde tu colocares as tuas mãos, prosperará. E vai embora. Entende? Agora veja bem. Por que o José foi rico? Essa é a questão. Por que você quer ser rico? Irmãos, eu fico impressionado que o José... Ele foi chamado, eu vou te falar uma coisa, ele foi chamado para ser um provedor. A gente não deveria pedir para ser rico, a gente deveria pedir para ser um provedor, porque todo provedor tem que ser rico. Mas quando a gente pede assim, Senhor, me faz rico, eu quero dinheiro, manda, irmão, e se Deus te fizer rico? Você vai ser provedor? Você vai repartir com as pessoas? A alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. O que significa isso? Irmão, quando Deus me dá, Ele me dá para eu compartilhar. Quando eu retenho mais do que é justo, como assim? Como que eu posso reter mais do que é justo? Irmão, é só uma questão de pensar, né? Ora, se Jesus disse assim, se de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar, então eu começo a receber de graça, e não dou nada para ninguém, isso é injustiça. E aí olha só o que a Bíblia diz, a alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo, lhe será em pura perda. Então o cara enriquece, empobrece, porque ele nunca consegue ser o provedor que Deus chamou ele para ser. Quem está me entendendo? Irmão, se o José fosse um cara ganancioso, os irmãos dele estavam tudo lascado. Mas ele tinha essa revelação, ele falou, não, cara, eu vou mandar buscar minha família. Imagina, né, sustentar
mais de 70 pessoas durante anos. Quantos você sustenta? Fala aí para mim. Mais de 70 pessoas, durante anos, colocar todo mundo no melhor condomínio da cidade, terra de gozem para todo mundo, aleluia. Mandar buscar todo mundo de carruagem lá do outro lado do mundo. Chorei, cantarabaralá. O cara é um provedor. Agora o que eu quero ler para vocês aqui, que isso tocou demais, é porque é o seguinte, Romanos 12, 6, meu Deus, para esse tempo. Josué, o Senhor orou e o sol parou. Olha o que diz aqui, ó. Romanos 12, 6 diz assim, olha. Tendo, porém, diferentes dons, olha os dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção de fé. Se ministério, o que é ministério? É serviço, não é? Pessoas que gostam de trabalhar, e é importante essas pessoas, não é? São os diáconos que fazem a coisa acontecer. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, o que essa palavra exortação aqui, não é? É paracleto, significa motivar. Aquele que motiva, faça-o com dedicação. Agora olha aqui. Vocês estão lendo aí? O que contribui com liberalidade. Essa palavra contribui, calma lá. Metadidomi significa doar. Generosamente. É a mesma palavra que está lá em 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A mesma palavra, metadidomi no grego. Agora escuta bem. Eu quero te dizer que isso é um dom. Vocês estão me entendendo? Ser provedor ou doador, ou ter aquele dom de contribuir, irmão, é um dom como é um dom. Todo mundo quer o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, o dom de curar os enfermos, o dom de milagre, maravilha, mas tem um dom que é o dom de contribuir, que é o dom de ser um provedor. Eu quero te dizer uma coisa, só tem um propósito de Deus te enriquecer, só tem um propósito. Vocês estão entendendo ou não? Qual que é o propósito? Ser um provedor. Se você está prosperando só para você está retendo mais do que é justo. Porque Ele te deu de graça. Você deveria compartilhar. Quem está me entendendo? Irmão, quem quase caiu nessa armadilha foi a Esther. A Esther, ela ficou nessa posição do José. Ela se tornou a pessoa mais influente do mundo. No momento que mais o povo de Israel precisava da influência dela. O povo, da mesma forma, era cativo lá no Império Persa, lá na cidade de Suzã. E aí, agora, tem uma lei para que todos os judeus em Suzã sejam mortos. Naquele dia 14 do mês de Abibe. Não tem jeito, é uma lei irrevogável do rei. Quando Mordecai vai lá com a Esther, minha filha, minha sobrinha, não é? Você tem que fazer alguma coisa, você é a rainha, você tem que influenciar o rei. O que ela fala? Ah não, tio, eu posso morrer. É muito perigoso para mim, você está entendendo? Eu posso perder a minha vida, você está entendendo? Porque o rei não me chamou. O Mordecai olha na cara dela e diz assim, você não está entendendo. Você que não está entendendo. Porque você foi chamada com um propósito, para esse propósito. Você está aí, vivendo nesse palácio, só por uma razão. Para você abençoar o seu povo agora. Agora você vai se omitir. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar e vai dar livramento para o povo dele. Mas você e a sua casa vão perecer. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Ou eu estou falando grego? Irmão, eu já vi nesses 23 anos muita gente enriquecer. Como o apóstolo Paulo fala assim, né? Enriquecemos a muito, mas nós mesmos estamos lascados. Eu já vi muita gente aprender os princípios da prosperidade, não é? E Deus abençoar, enriquecer. A primeira coisa que o cara fala é: eu vou me prejudicar se eu fizer isso. Vou gastar meu dinheirinho? Vou me prejudicar. Você está retendo mais do que é justo, meu irmão. Você não está entendendo por que você é próspero. E às vezes por que o cara às vezes não rompe na vida? Mas eu tenho um sonho gigante.
Porque Deus está te protegendo da sua avareza. Porque se você enriquecer, Ele sabe que você não vai ser generoso. Então Ele te protege. Ah, filho, eu gostaria muito, mas você não dá conta. Então o José é o cara, irmão, que quando ele chega lá, ele chama todo mundo. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aí olha só o que acontece aqui, ó. Deixa eu ler esse último texto. Gênesis 45, 8. Não fostes vós que me enviastes para cá. Bora me acompanhar aqui, gente, esse último texto. Ele fala para os irmãos, né? Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Que me pôs por... Não, bem alto. Que me pôs por pai de Faraó. Está entendendo a unção do provedor? O cara não era só pai da família dele, não. Ele não era só pai do Jacó. Porque pai é aquele que sustenta, não é? Quantos pais tem aqui? Deixa eu ver. É o Henrico que coloca comida lá? É o pai, é a mãe, não é? Agora lá, irmão, ele está dizendo assim, ó. Ele não era só pai dos irmãos, pai do Jacó, pai de todo mundo. Ele era pai de quem também? Do rei. Porque se ele fosse um cara ganancioso, ele roubava o rei. Não é? Mas ele era tão honesto e a prosperidade fluía na vida dele que ele pôde sustentar o próprio rei por todos aqueles anos. Quem quer ser provedor? Antes de querer ser rico, queira ser um provedor. Queira ser um doador, porque todo doador naturalmente vai ser rico. Aleluia! Glória a Deus, fique em pé no seu lugar. Aleluia! Uhul! Fé, que mais? Honra, que mais? Generosidade. Não deixa o diabo te enganar com essa conversa fiada, irmão. Eu tenho visto assim uns caras aí na internet, que os caras na verdade são tudo mão de vaca. Aí eles começam a falar contra dízimo, irmão, se não fosse o dízimo, se não fossem essas ofertas, vocês não teriam um lugar gostoso, com ar-condicionado para ouvir a palavra de Deus. Os filhos de vocês não teriam salas confortáveis para ser treinados na palavra de Deus. Nada disso aconteceria, meu irmão, porque nada disso acontece sem dinheiro. Não deixa esses caras enganarem vocês. Sabe, aí o cara fica, não precisa, isso aqui Eles querem travar a igreja, isso é obra de Satanás. Quando um exército quer vencer o outro lá, a primeira coisa que eles fazem, antigamente, eles destruíam as pontes. Por quê? Porque não podia chegar o mantimento. Eles destruíam os aeroportos, porque perdia a comunicação. Então, veja bem, parava o dinheiro, parava o fluxo, parava o sustento daquele lugar. Irmão, Satanás está querendo parar a igreja. E sabe como é que ele está querendo parar a igreja? Com mentira, de fazer com que a igreja não seja doadora. Não seja generosa. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Eu sei que aqui tem um monte de sonhadores. Por quê? Porque é assim que o Senhor fala conosco. Foi assim que o Senhor falou com todo o herói da fé. O Senhor falou com Moisés, o Senhor falou com a Sara, o Senhor falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com todo mundo. No Novo Testamento, o Senhor falou com Paulo, o Senhor falou com o próprio Jesus, homem. O Senhor deu a missão, o sonho dele de salvar o mundo. O Senhor sempre falou através de sonhos. Mas esses homens sempre deram as respostas certas. O Senhor nos ajuda a dar as respostas certas. Em nome de Jesus, as respostas de sabedoria. Nos ajuda a dar as respostas de fé. Nos ajuda a ser homens de honra. Nos ajuda a dar a resposta de generosidade. Queremos ser provedores antes de ser ricos. Queremos ser generosos para ajudar a igreja, as pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja no seu coração hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe.